Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós te exaltamos aqui. Em nome de Jesus. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo aqui? Digam amém. Eu quero te dizer que vai chegar um dia em que será assim, adoração, dia e noite, toda hora, prestando adoração, adoração, adoração ao Senhor. Mas ainda não chegou esse tempo. Nós ainda não estamos nesse patamar. Nós estamos no planeta Terra. Nós estamos no ano de 2017. E Jesus nos confiou um plano. E o plano de Jesus, revelado lá em 1 Timóteo, é que todas as pessoas alcancem salvação. Todas as pessoas, sua família, seus pais, seus vizinhos, seus amigos, todas as pessoas alcancem a salvação através de Jesus. Mas eu aprendi esse final de semana que a adoração é combustível para nos mover na direção desta missão. Eu quero convidar você a tomar o seu lugar por alguns minutos. E eu quero investir com você alguns minutos sobre aquilo que Deus falou ao meu coração. Quem escreveu esse Salmo 73, que eu mencionei 2 versículos, foi Asaf. Um adorador, mas não era um adorador qualquer. Era um levita que usava seus talentos para buscar, para enaltecer e para exaltar o Senhor. E esse levita adorador chamado Asaf foi escolhido a dedo pelo grande rei Davi, que era contemporâneo da sua época. E assim como Asaf, muitas vezes em nossas vidas parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que aquilo que a gente programou, parece que aquilo que a gente tinha expectativa não está se realizando do jeito que nós gostaríamos ou do jeito que nós queríamos. E Asaf estava vivendo um momento assim, mesmo sendo um grande adorador, um grande levita. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: grande adorador. Olha para o outro lado e diga: grande adorador. Porque talvez você nunca tenha adorado verdadeiramente a Deus, mas hoje você conseguiu iniciar esse processo de adoração. Então todo mundo aqui a partir de hoje é um verdadeiro adorador. Se você é um deles, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. O adorador faz melhor, o adorador faz mais forte, o adorador faz com mais entusiasmo, o adorador faz com mais alegria. Mas olha que interessante, eu vou falar rapidinho com vocês sobre 3 coisas. Mesmo sendo um grande adorador, às vezes a gente se decepciona. Mesmo sendo um grande adorador, às vezes a gente fica desapontado. Olha o que diz aí no verso 1. Certamente Deus é bom para Israel. Deus é bom para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Porque eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento nenhum, e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Olha as palavras de um adorador. Olha as palavras de alguém que tem fé, que tem expectativa, que é movido pelo coração de Deus, declarando palavras como essa que está aí no Salmo 73, em que talvez você esteja vivendo a coisa semelhante. Eu vou para a igreja, eu cumpro com os princípios estabelecidos, eu procuro viver de acordo com a palavra, mas as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão fluindo, parece que tudo está travado. Asaf, nesses versículos, ele rasga o coração, ao ponto de dizer, sabe o que? Deus é bom com os outros, mas comigo não. Diga assim comigo: um adorador
às vezes se decepciona. Asaf, o cara que escreveu esse salmo, tem uma história muito peculiar. E eu fui estudar um pouquinho sobre Asaf, porque hoje de manhã, quando nós estávamos aqui, inaugurando as 500 horas de oração, de clamor, que nós vamos realizar nesse mês de julho, e que você está convidado e convocado para estar aqui às 8 da manhã, todos os dias, e às 22 horas, quando nós teremos a ceia, todos juntos. No momento de oração, o apóstolo pediu para que nós orássemos por um garoto chamado Asaf, filho do Bruno e da Joyce, lá da igreja do apóstolo Brandão, que eu falei com ele hoje à tarde, que teve uma queda, machucou a cabeça, foi fazer uma tomografia e descobriu um tumor na cabeça. E hoje de manhã nós estávamos reunidos orando, clamando a Deus por um milagre. O nome desse garoto é Asaf, coloque na sua lista de oração. Eu falei com o pai dele, o Bruno, e ele disse que ele já estava acordando e que tudo levava a crer que ainda hoje ele seria desentubado. Meu Deus, isso é um milagre. E aí, o nome Asaf não é um nome comum. E aí eu fui estudar um pouquinho. Eu fui ler algumas matérias sobre um historiador romano judaico chamado Josefo, Flávio Josefo. E as matérias que ele escreve acerca de Israel, dos acontecimentos, o pessoal leva muito a sério. E eu fui saber um pouquinho mais sobre esse nosso personagem daí, esse autor do Salmo 73. Asaf, o cara que escreveu esse salmo, tem uma história muito diferente. Ele é da época em que o rei Davi estava, e aconteceu justamente na época em que o rei Davi estava trazendo a Arca da Aliança. Diga, Arca da Aliança. Diga mais forte como adorador, diga, Arca da Aliança. Sabe o que a Arca da Aliança representava naquela época? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Diga, presença de Deus. Presença de Deus é tudo que eu e você precisamos para que a gente vá bem nessa vida. Presença de Deus é o que eu e você precisamos para que a nossa casa seja alcançada. Presença de Deus é o que eu e você precisamos para que a gente possa viver nessa vida de fé em fé e de glória em glória. Então diga mais uma vez, presença de Deus. Pois bem, Asaf era contemporâneo de Davi, e Davi estava trazendo a Arca da Aliança, que estava lá em Obed-edom, e ficou lá por 90 dias, por conta de Uzá, que havia tocado na arca, e morreu fulminado. Você conhece muito bem essa história. E Davi decide então trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E é quando tudo começa a se desencadear na vida desse homem chamado Asaf. Davi então resolve repatriar a arca, depois de um longo período sem a presença dela ali. E em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17, Asaf é escolhido como um adorador, como levita, para receber a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para a chegada da tão esperada arca, já que o rei Davi havia preparado um lugar especial para acomodá-lo. E lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 5, o rei Davi então escolhe Asaf como adorador principal, colocando ele como um dos chefes, como chefe dos outros levitas, dos outros adoradores. Um encarregado mor, um verdadeiro adorador, escrevendo um salmo como esse. Deus é bom com os outros, porque comigo nada vai bem, nada flui, nada acontece. Às vezes, queridos, mesmo adorando a Deus, como eu e você, nós somos surpreendidos e chegamos a ficar desapontados e decepcionados. E isso pode estar acontecendo com você hoje. Já busca o Senhor, já teme ao Senhor, já serve ao Senhor, tem palavras de vitória na tua direção e nada tem acontecido. E talvez o teu coração esteja como desse homem, desse adorador chamado Asaf. Deus é bom com os outros. Deus é bom com os outros. Queridos, talvez você tenha até vontade de parar, de desistir.
de interromper os projetos que Deus tem, mudar o rumo da sua vida, chutar o pau da barraca. Mas assim como Asaf foi escolhido pelo rei Davi, eu quero dizer que você também foi escolhido por um rei. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Asaf foi escolhido por um rei, e você foi escolhido pelo rei dos reis. Olha aqui para mim. Asaf pode ter sido escolhido pelo rei Davi para ser o chefe daqueles levitas, mas eu e você fomos escolhidos pelo rei dos reis para vencermos nessa vida. Se você crê nisso, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Às vezes acontece, irmão. Às vezes acontece. As promessas são feitas, nós cumprimos o protocolo, buscamos ao Senhor, servimos a Deus, fazemos tudo aquilo que Ele nos manda fazer, e as coisas não acontecem, e a gente se decepciona. Mas acontece com você, e aconteceu assim com Asaf também, e a gente fica decepcionado. E além de ficarmos decepcionados, muitas vezes nós somos humilhados. Sabia disso? Olha o versículo 6, o que Asaf diz: por isso, o orgulho deles serve de colar, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Querido, esse camarada aí que escreveu esse Salmo 73 está muito chateado. Diga comigo, muito chateado. Na verdade, ele estava se sentindo humilhado. E talvez você, como adorador, também esteja decepcionado, e talvez se sentindo também humilhado. Nada aparentemente estava dando certo para a vida desse homem. Nada estava dando certo na vida dele. E ainda ele era zoado. Já foi zoado por alguém? Você que é jovem, se você usa uma roupa estranha, já zoam você. Se você corta o cabelo diferente, já zoam você. Imagina o que Asaf estava sofrendo. Nada ia bem. Ele havia sido escolhido. Caramba, ele não era ninguém nada mais, nada menos do que um líder de adoração, um cargo importante, com promessa, e nada fluía. Ele ainda era zoado. Gente, pensa numa coisa. Um cara que foi escolhido pelo próprio rei Davi para adorar e receber a presença de Deus, que era a Arca da Aliança em Jerusalém, e que também foi selecionado para compor a equipe de adoradores principais para a grande inauguração do templo que haveria de ser construído, passando por momentos terríveis. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem muito a ver. Porque você veio para uma igreja, não para um cinema. Você veio para a igreja, não para um teatro. Você veio para um lugar para buscar a Deus, não para buscar celebridade. Então eu estou dizendo que você está no lugar certo. Diga para a pessoa assim: você está no lugar certo. O que tem a ver a minha história com a de Asaf? Asaf tinha palavras na direção dele de promessas, e nada estava acontecendo. Pelo contrário, tudo ia mal, ao ponto dele ficar com inveja dos outros. Você também tem promessa. Você tem promessa de que a sua casa será salva. Você tem promessa de que você vai herdar a Nova Jerusalém. Você tem promessa de que onde pisar as plantas dos seus pés será propriedade conquistada. Você tem promessa de Deus que onde suas mãos tocarem é propriedade exclusiva. Você tem promessa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu tenho promessa. E eu te pergunto, estão se cumprindo ou não? Talvez não. Talvez não. Mas o fato é que assim como Asaf estava sendo humilhado e suportou, talvez você também esteja sendo humilhado e precisa suportar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você precisa suportar. O rei Davi, queridos, seleciona Asaf como sendo chefe dos levitas e o adorador principal, conforme 1 Crônicas capítulo 16, versículo 5.
Isso significa, queridos, que o grande rei, construindo o templo que ele gostaria de construir para honrar o Deus de Israel, que Asaf teria um lugar de destaque como adorador, como levita. Só que você conhece a história. Você sabe que Davi, o grande rei Davi, não foi autorizado por Deus para dar continuidade a esse projeto e terminar e concluir esse grande templo para honrar o Deus de Israel. Deus se levanta para Davi e fala: não, você não dá. Você tem as mãos sujas de sangue, você passou por muita guerra, foi muita morte. Não, é Salomão que vai fazer. E pelos relatos de Asaf, as coisas não estavam legais não, conforme nós estamos acompanhando aí no Salmo 73. E não era por menos, porque lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7 seguintes, o rei Davi já cansado, o rei Davi já velhinho, manda chamar seu filho Salomão e lhe dá a incumbência, a missão, para dar continuidade ao projeto e terminar a construção do templo para Deus, justamente porque o Senhor havia recusado que Davi o fizesse. Então Davi passa a missão para o filho Salomão, para a conclusão e entrega do templo. E aí entra Asaf na história. Eu estava lendo justamente os relatos que eu falei sobre Flávio Josefo, de algumas histórias que ele menciona e conta. E num dos artigos ele fala sobre os levitas, que quando alcançavam uma certa idade, eles eram dispensados para outras responsabilidades. E se você acompanhou a história, você viu que Asaf era contemporâneo de Davi. E se Davi estava bem velhinho, eu ouso dizer, acompanhando a história, que o próprio Asaf também já não era mais moço, também era velhinho. E teria que dar lugar a um novo adorador, a um novo levita. E aí você olha para um salmo como esse escrito, e você começa a entender um pouco como estava a história desse homem. Não foi o único salmo que Asaf escreveu. Escreveu, se eu não me engano, mas são 12 no total, ou perto disso. Mas o que tudo indicava é que nada iria dar certo, nem no final da vida. O templo que o rei Davi iria construir não foi construído por ele. Davi já estava velho, empacotando, e não ia se consumar aquilo que ele havia sido chamado para fazer. E talvez você esteja assim também. Eu fui escolhido por um rei, que é rei dos reis. Eu tenho promessas sobre a minha vida, eu tenho palavras de direção para a minha vida, e nada tem acontecido. E nada tem acontecido. Eu quero te lembrar que Asaf recebeu uma direção de um rei chamado Davi, que era um grande rei. Mas a palavra de promessa, de direção que você recebeu para a tua vida não é simplesmente de um rei. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Jesus Cristo, capaz de cumprir com todas as promessas que Ele fez na minha e na sua direção. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte a esse Rei dos reis. O que precisamos enaltecer é que, apesar da vida desse adorador chamado Asaf muitas vezes não estar acontecendo do jeito que ele planejou ou gostaria que tivesse, ele não deixou de adorar. Quantos aqui já ouviram que você será um pastor e um pai ou mãe de multidões? Diga amém. A última vez que eu ministrei aqui, semanas atrás, nós ressuscitamos essa palavra, que há muito tempo nós havíamos deixado de pronunciar. Mas essa palavra é de Deus para você. Você será pai e mãe de multidões em nome de Jesus. Se você crê e recebe, dê um aplauso bem forte, como adorador, com entusiasmo, com alegria, com disposição, em nome de Jesus. Nós seremos sim
pai e mãe de multidões. Gerações vão nos acompanhar, porque existe uma missão impressa no nosso coração, existe uma palavra de Jesus na nossa direção, e nós precisamos continuar adorando. Pastor, mas eu não tenho uma pessoa na minha célula. Pastor, a minha célula não se multiplica há muito tempo. Pastor, as coisas não estão acontecendo. Na vida de Asaf também não estava. Eu vi um vídeo, e é antigo. Eu acho que até de uma igreja do amigo do apóstolo, lá de São Paulo. Um vídeo falando sobre o Estado Islâmico, sobre os muçulmanos, fazendo uma projeção. Isso foi há 10 anos atrás. E eles faziam uma projeção de 25 anos. E nesse vídeo, eles diziam assim: nós precisamos nos mover como cristãos, porque o Islã vai conquistar o planeta Terra sem levantar uma espada. E aí eles começam a mostrar alguns dados. O pessoal islâmico faz filho pra caramba, irmão. E eles têm enchido a terra de herança. E o percentual tem aumentado, tem crescido, ao ponto da Igreja Católica se manifestar e dizer que o islamismo já ultrapassou o número de católicos. Aí você pode perguntar assim: e aí, pastor, dançamos? Perdemos a guerra? E as promessas? Eu quero te dizer, quanto maior o número de islâmicos, maior o número de pessoas para a gente falar de Jesus. Quanto mais eles forem, mais nós vamos nos fortalecer para cumprir o chamado que Deus fez a mim e a você. Pois eu não abro mão da promessa que o Senhor fez, de que nós seríamos uma geração de pastores e revolucionaríamos as nações da terra. Quantos creem nisso, digam amém. Então não pare de adorar. Não pare de adorar. Asaf continuou adorando. Em momento algum, mesmo numa crise profunda como essa, quando ele escreve esse salmo, ele não para de adorar. Sabe por quê? Porque Deus nunca esquece a promessa que Ele nos faz. Porque Deus jamais vai se esquecer de você ou se esquecer de mim. Porque Deus, Ele é poderoso. Nós jamais seremos esquecidos. E eu quero terminar lendo o versículo 25, que diz assim: olha que esse salmista, Asaf, adorador, levita, indicado pelo próprio rei Davi. Versículo 25: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Sabe o que o salmista está dizendo? Asaf está declarando finalmente, definitivamente cai a ficha no cabeção de Asaf, um adorador escolhido pelo próprio rei Davi, e que passava por momentos de aflição e dificuldades. Asaf então, querido, que aparentemente parecia que ele estava esquecido. Como eu disse, ele já estava velhinho, já tinha sido encostado, as coisas não fluíam. Ele escreve um salmo como esse e parece que a história vai terminar. Concomitante a isso, o templo que ia ser oferecido a Deus continua sendo construído, não por Davi, mas por Salomão. E chega o dia então em que vai ser inaugurado aquele templo, vai ser apresentado então para Deus aquele templo pelas mãos de Salomão.
E o templo então havia sido terminado para honrar o Deus de Israel. E em meio a milhares de adoradores, aquele que havia sido escolhido pelo rei Davi, poderia ver sendo cumpridos seus sonhos e promessas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12, descreve Asaf adorando ao Senhor no templo, na inauguração, no dia da inauguração, com roupas de linho, em homenagem a Deus. Eu quero te dizer algo. As promessas que Deus fez, nem o tempo pode apagar. E as promessas de Deus na nossa direção hão de se cumprir, se nós continuarmos adorando ao Senhor e não desistirmos da nossa chamada. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Digam aleluia. Então quero convidar você, adorador, a ficar de pé no seu lugar. Assim como Asaf, queridos, que durante a sua vida, durante um bom período da sua história, passou por momentos de aflição, incertezas, dúvidas, tristezas e até humilhação. Ele nunca parou de adorar o Senhor, mesmo não se cumprindo aquilo que havia sido prometido para ele. Ele nunca parou de adorar o Senhor. E a pergunta hoje para você é: tem algumas coisas que precisam se cumprir? Tem promessas de Deus que ainda não se realizaram? Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. E para finalizar, Asaf foi sim escolhido pelo rei Davi, mas você foi escolhido pelo grande rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria convidar você a adorar o Senhor como você nunca adorou. Mas não está acontecendo, pastor. Mas adore. Não está fluindo, mas adore. Eu não estou feliz. Continue adorando. A chamada para nós é adorarmos ao Senhor. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor aí no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor como nós nunca adoramos. Vamos transformar esse lugar aqui numa atmosfera de adoração. Vamos fazer com que Deus se importe com a adoração que nós estamos prestando. Ainda que nada esteja funcionando, ainda que nada esteja acontecendo, ainda que esteja aquém daquilo que você deseja ou espera, nós precisamos adorar. Nós precisamos adorar. Asaf não foi esquecido por Deus, e as promessas que lhe foram feitas se concretizaram. Eu quero te dizer, como adorador, se você se mantiver adorando a Deus em espírito e em verdade, cumprindo com os planos dele, com a missão que ele te confiou, eu posso te garantir que você jamais será esquecido. Em nome de Jesus, adore. És bem-vindo aqui, em nome